Olá, pessoal. Meu nome é Samuel e bem-vindos à nossa terceira aula do curso de saxofone. Nessa aula, nós falaremos sobre projeção e um pouco sobre embocadura. Antes de falar sobre a projeção, eu gostaria de ressaltar que existem várias formas de ensinar e várias técnicas. Cada profissional, cada músico tem uma maneira particular. Então, não quer dizer que o que eu vou dizer aqui é absolutamente certo. Então, a- é, apren- é, peguem o que vocês acharem interessante, pode colocar nos comentários os pontos de vista também, sugestões para os próximos vídeos, certo? E acredito que o que eu vou passar aqui será de grande valia para vocês. Então, a projeção, ela está mais relacionada ao fluxo de ar, certo? Então, nós vamos trabalhar com um som que ele vem de dentro, imagina. E a gente, quando está começando, a gente sopra, parece que da boca para fora, né? Só, só querendo fazer o som com a boca aqui, mexendo na embocadura aqui, achando que o som, ele só sai a partir daqui da frente, né? Mas a gente tem que lembrar da técnica de respiração. Ó, quando for respirar, eu sempre recomendo expelir o gás carbônico, né? Aí vocês puxam tanto pelo nariz quanto pela boca. Ó. Pode encher bem no começo, tá? Porque o que acontece? Quando for tocar a música, tu vai puxar a quantidade de ar até chegar na próxima respiração, considerando que tu não vai usar a respiração contínua, né? Aquela que tu faz enquanto que tu respira enquanto tu toca, a respiração circular. Considerando que a gente não vai utilizar ela, a gente sempre ah, respira a quantidade para tocar o tanto que a gente precisa, certo? Para não ter ar em excesso, porque a gente tem que tocar também conforme a intensidade que a gente vai, conforme a intensidade que a gente vai tocar, a quantidade de ar que a gente precisa. Essa noção a gente vai pegando com o tempo, certo? É necessário a gente calcular isso sim, porque às vezes tu precisa tocar mais forte, tu não puxou o ar suficiente e antes de chegar no final daquele trecho, tu não consegue expressar direito aquilo. E é justamente isso também está relacionado à projeção, porque às vezes eu comprimo ali a boquilha querendo, mas o som ele perde a característica, entendeu? Porque imagina ali, ó, um enchedor de pneu, sabe? Você engata ele e o que muda ali é a pressão, né? Para encher. Tem aqueles que é com compressor, né? Que ele enche um fluxo mais contínuo. E tem aquelas bombinhas de encher também. Tu vê que cada vez que tu pressiona, ele manda um tanto de pressão, né? Porque a pressão só vai, ela não volta. Mas aí depois vai bombeando assim, vai fazendo um ciclo de pressão, né? No nosso caso, a gente vai ter uma pressão constante, entendeu? Independente da intensidade, tá, gente? Vocês pensam, intensidade não, é velocidade de ar. É um pouco diferente. Pensa na flauta doce. A flauta doce tu não consegue mudar ali a abertura, mas tu consegue mudar a velocidade do ar. Você já sopraram de uma vez na flauta doce, a afinação vai para o espaço. Se tu sopra de uma vez, né? Se tu sopra de uma vez. E se tu. Claro que depende da marca, tá, pessoal? Eu sei que as flautinhas melhor, elas tendem a concentrar mais o som. Mas deu para entender o que eu quis dizer, né? Então aqui no saxofone, claro que ele é um pouco mais estável, né? Do que a flauta doce. A flauta doce, qualquer variaçãozinha de ar, ela já. Mudei a afinação. O saxofone também tem isso. Apesar que aqui a palheta ela vibra junto, né? Mas tu vai ter que deixar uma posição. Pensando na nota fixa, um som natural, tá? Aqui a gente está estudando som natural sem efeito. Tipo dó. Dó, eu vou ter uma posição, não, posição de lábio, vou deixar aqui parado, entendeu? Toda essa musculatura aqui ela tem que ficar fixa para não vazar pelas laterais, certo? E vou tocar constante, tá? E o fluxo de ar constante, entendeu? Claro, tem toda uma questão de câmara interna da boca aqui, né? Pro agudo tu fecha mais, pro grave tu faz o ó, né? Mas eu sempre penso assim, no geral, tu toca como se fosse um A, tá? Internamente, como se estivesse pronunciando um A. Isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Quando a gente pronuncia uma palavra, toda a região interna da nossa boca muda, a língua, tudo isso influencia no som. A nossa língua, ela tem que ajudar no direcionamento do ar que vem de dentro, certo? Então, tu inspira e tu assopra como se fosse um canudo, que nem eu expliquei na primeira aula, tá? Porque aí tu pensa no ar centrado, entendeu? No começo pensa assim, tá? Eu sei que tem efeitos, técnicas, mas pensa assim, pensa no ar puro, centrado, um som consistente, independente da intensidade. Aí é uma questão de treinar, tá? Eu recomendo no começo assim treinar com intensidade média. Não precisa tocar nem piano nem forte, porque o forte
ele exige mais ar, principalmente nos saxofones maiores. Aí às vezes tu não vai conseguir tocar por tanto tempo para manter aquele som constante por tanto tempo. Tu precisa nos treinos, né? E aí tu tem que ver, ó, pensa em tudo, tá? Não é simplesmente tocar. Ó, como é que tá aqui a pressão dos meus lábios? Tá vazando muito aqui na lateral? Como é que tá o diafragma? Não é forçar, tenta fazer de maneira natural, tá? Eu tô me sentindo confortável, entendeu? Sempre que for tocar, pensa, do, pensa assim de tocar de uma maneira que tu consiga tocar por bastante tempo, entendeu? Imagina se for precisar tocar, sei lá, num casamento, sei lá, alguma coisa assim, ou num concerto, ou na igreja, que tu precisa tocar 2 horas, mesmo que tenha alguns intervalinhos, entendeu? Você tem que ter essa noção de que quando tu for tocar tem que ser natural, tem que ser confortável, certo? Então, isso é muito importante. Reflitam sobre isso. A respiração, imagina, você não respira direito, você vai cansar em rapidão. Eu não vou falar em quantos minutos, porque depende da pessoa, mas é importantíssimo, entendeu? Sem ar não tem som. Nosso som aqui ele é vibração. Ah, uma questão importante sobre vibração. Muita gente tem dificuldade nos graves, eu sei que não é assunto, mas tem a ver com projeção, obviamente. A projeção você vai ter um som mais firme, consistente, né, em todas as regiões, mas é que no grave ele vibra mais, tá? Pensem sobre isso. O grave ele vibra mais. Se tua tensão do lábio ela tá para os médios, entendeu? Tô aqui tensionando como se fosse o grave ele vai ter dificuldade de sair, porque ele vai querer vibrar a palheta e tu tá trancando ela. Se tá com dificuldade, coloca a boca mais para dentro, que aí ela vai ter mais espaço para vibrar. A palheta vai ter mais espaço para vibrar, entendeu? Né? Aí vai testando as coisas também. Compra a palheta mais pesada. Com o tempo também você achar que a boquilha não está ideal, né? Mas pesquisa antes de comprar, não compra qualquer boquilha. Eu recomendo pôr boquilhas periodito para quem está começando, tá, gente? Aquela Selma Concept, eu não queria citar a marca aqui, mas é muito usada pelo saxofonista da música clássica. Se tu quer seguir por esse rumo, né? Mas se não, escolhe a que tu quiser também, eu não sou patrocinado, eu só dei uma ideia. Mas, ó, interessante também, quando tiver algumas dúvidas, pergunta em alguma IA. Ela dá umas dicas interessantes, entendeu? É uma dica boa mesmo, para tirar as dúvidas pontuais, entendeu? Porque às vezes você não tem professor sempre ali para tirar essas dúvidas, então é uma dica muito boa, né? Eu sei que parece que ela não vai ajudar, mas ajuda muito, entendeu? Ajuda muito em alguns conceitos. Outra questão também, gente, falando dos graves, ele falha porque, como vibra mais, às vezes a gente não está com a tecla pressionada o suficiente, pode acontecer com o vazamentinho, entendeu? Porque ela está vibrando ali, aquela micro vibração, né? Não estou dizendo que seja isso, mas você tem que segurar um pouco firmezinho, não precisa apertar, tá? Mas um pouco firmezinho o grave, para que não falhe a nota, entendeu? Principalmente quando você vai manter ela por um longo tempo, né? O grave é chatinho. E aí, claro, tem que manter o fluxo de ar constante. Tem muito a ver com a embocadura, né? Fluxo de ar e respiração e tudo mais, certo? Tá? Eu falo dos graves porque o grave, se tu desenvolve menos grave, as outras é questão de tempo. Interessante, né? Isso aí. Então é isso, pessoal. No geral, isso aí. Eu não toquei nessa aula aqui, mas deu para pegar aí o que a gente quis passar. Deixa as dúvidas nos comentários. E nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos para vocês.